Olá, meninos! Bom dia, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje em tema de festa junina. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o Barroco, as suas características, seu contexto histórico e as principais figuras de linguagem que compuseram esse período. Vamos trabalhar com a apostila 3, literatura e o conceito barroco aí, pessoal. Eu escolhi para vocês uma leitura de um trecho de um poema desse período. Eu só vou desligar o som, senão vocês não vão me escutar muito bem. Fala o seguinte, ou melhor, o nome chama A Morte de F e é de Francisco de Vasconcelos. Porém, fora melhor que assim não fora, pois a ser cinza, pranto, barro e luto, nasceu jasmim, aurora, fonte, rosa. Bem, pessoal, vamos passar agora ao estudo do Barroco, né? É uma escola literária. Como eu já falei para vocês, as escolas literárias, elas acontecem quase sempre na Europa e depois elas vão chegar ao Brasil, exceto, né, o quinhentismo que nós já estudamos, e eu falei para vocês que ele é um movimento puramente, né, brasileiro aí, vamos dizer assim, porque na verdade os escritores não eram nossos, mas ele é um movimento brasileiro e aí tem todas aquelas explicações por que ele surgiu, qual que era a sua finalidade. Bem, pessoal, como que surge o Barroco, né? O Barroco ele surge num momento de grande duelo de ideias, vamos dizer assim, né? O que estava acontecendo aqui? A gente tinha aí uma reforma proposta, né, por Martim Lutero na Europa, e também a gente tinha a visão aí de João Calvino, que ele rompia a questão do corpo com o espírito e algumas relações aí de dependências religiosas, né? Ele pregava uma visão totalmente diferente do que tinha até então. A igreja ela vai começar a perder um pouco de força com isso. E aí, no Concílio de Trento, surge algumas ideias para tentar ajudar a Igreja Católica a continuar no topo, já que até então era ela que dominava aí. A gente vai ter a igreja tomando conta, pessoal, mais ou menos do século V até o século XV, tá? Ela vai ser forte. E aí eles criam um índice e a Companhia de Jesus. O que era esse índice? Era um índice de livros proibidos, tá? Então, se vocês assistirem filmes, por exemplo, como O Nome da Rosa, ele cita essa ideia, né, dos livros proibidos. Que livros eram esses? Principalmente livros vinculados a questões científicas, tecnológicas para a época, tá? Algo que saía fora desse ideal do que o cristianismo pregava. E a Companhia de Jesus, como a gente já viu lá no quinhentismo, né? É uma companhia criada por padres e, inclusive, eles vêm aqui para o Brasil para catequizar os índios, né? Na segunda fase que eu cito para vocês. Isso daqui vai acontecer tudo no século XVI, tá, pessoal? Essas ideias introdutórias aí. E aí, no meio dessa contrarreforma, dessa mudança, né, países como Inglaterra, França, mudando seu posicionamento, a sua visão, Portugal e Espanha, eles vão permanecer meio que tradicionais. E aí, o catolicismo ainda vai vigorar muito forte nesses países, tá, pessoal? E o que acaba acontecendo aqui é que o Barroco ele vai ter uma força maior aqui. E aí, aqui eu cito para vocês que o Barroco ele tem uma arquitetura curva. O Barroco ele vai romper com a geometria e vai trazer muitas formas curvas, muito rebuscamento, muitos movimentos elípticos e muitas ideias de imagens altas. O que era essa imagem alta? Era o intuito que eles achavam que eles estariam mais próximos ao céu e mais perto de Deus. Na linguagem barroca, nós vamos ter muitas metáforas, antíteses, paradoxos, hipérbato, hipérbole, aliteração, assonância, elipse. Então, são todos movimentos muito repetitivos, né? Que
A metáfora, que é a questão de uma forma de se comparar elementos. Antítese e paradoxo são figuras que estão vinculadas à repetição, né, de conceitos. O hipérbato e a hipérbole está um pouco vinculado mais já ao exagero, né, de algumas coisas. A literação e a assonância, a repetição dos sons, dos fonemas, e a elipse, que é um movimento de jogo elíptico mesmo, vinculado à forma. E aí, pessoal, do que esse grupo de esse grupo de escritores vai falar? Eles vão tratar da fragilidade da vida, da fugacidade do tempo, a crítica à vaidade e a contradição do amor. Então, esses serão os temas predominantes nas obras barrocas, tá? E aí, pessoal, o barroco ele vai caminhar por dois lados: o cultismo ou gongorismo e o conceptismo ou o quevedismo. E aí, o que é isso daqui, né, na verdade? O cultismo, ele vai ter um rebuscamento no discurso. Ele vai trazer uma linguagem muito rebuscada, muito cheia de figuras de linguagem. Vai ter a predominância aí do rebuscamento da linguagem. O que é importante é a linguagem, a forma como eu escrevo. E então, por conta disso, vai ter muito jogo de palavras, jogo de imagens, de construção da poesia. É isso que vai constituir. E o conceptismo, já em contrapartida, ele vai atuar mais na prosa, não que ele não aconteça na poesia, porque ele também vai acontecer. Só que ele se caracteriza mais na prosa, e aí vai haver o contrário do anterior. O que vai se valorizar aqui é o conteúdo, não a linguagem, tá? Então aí a gente vai ter jogos, de ideias e de conceitos. Então, vai mudar um pouquinho o que é um, o que é outro. Porém, pessoal, ambos se complementam. E por que eles chamam cultismo ou gongorismo e conceptismo ou quevedismo? Esses segundos nomes aqui, eles estão vinculados a quem criou esse estilo. O primeiro foi Luís de Góngora e o segundo Francisco de Quevedo. Eles pertencem ao ciclo do ouro da literatura espanhola, tá, pessoal? São escritores que vão ter grande destaque espanhol. E eles que propõem essas ideias, eles tinham ideais diferentes e pensamentos diferentes, porém, para o período barroco, as ideias de ambos, ela meio que se completa. E é assim que o barroco surge, pessoal, dentro desse conceito de mudanças religiosas, tá? Ele vai caminhar ainda muito dentro do conceito cristão. Vocês vão ver que o barroco ele vai se instaurar, e nós vamos observar principalmente a arte barroca, né, na arquitetura dentro das igrejas. Quem provavelmente já foi a Ouro Preto, Mariana, Sabará, aquela região de Minas, já deve ter visto um pouco da arquitetura barroca, né? São aquelas igrejas altas que tem muitas, costumam se ter torres em movimentos espiral, né? Parece que elas são torcidinhas. Todo aquele rebuscamento nos detalhes, ele é muito minucioso, muito cheio de colocaçõezinhas. Então, assim se constitui o barroco dentro dessas características. Eu começo por essa parte bem rápido e depois a gente vai parando um pouquinho em cada um. Na nossa próxima aula a gente vai falar do barroco no Brasil, onde ele acontece, quem são os seus principais escritores e tudo mais. Para hoje é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.